Essa memória que você fala, né, é uma memória que a gente chama de memória afetiva. E por que acontece isso, né? Porque a gente tem ali o hipocampo e a amígdala, que são duas estruturas do nosso sistema límbico, que é o nosso sistema mais primitivo das emoções, que o hipocampo, por exemplo, ele está altamente comprometido, ele muda a arquitetura, as células nervosas mudam no burnout. E a amígdala, que é quem dispara nas situações de medo e de ansiedade, a amígdala ela fica hiperreativa. Então, o que acontece? Quando você tem uma situação que, de repente, te faz lembrar por alguma questão, né, daquilo que você viveu ali no ao vivo, né, Isa, que você conta e que deixa todo mundo com uma situação mesmo de se colocar no teu lugar, de uma empatia danada, a gente fica pensando como que tudo aquilo que você vivenciou. E, puxa, você sabe, eu já te contei, eu tenho pânico também, né, e o meu pânico foi de dirigir, de carro, e por isso também que até hoje, em algumas situações ali no carro, eu tenho crise de pânico, e é isso, você está atrasada, você está numa situação de ameaça. De ameaça, exatamente. Você está numa situação de ameaça, você pode ter uma crise parecida, né? Um gatilho. Então, isso acontece por uma memória afetiva. E aí, o que eu queria te perguntar é assim, né, Isa? Você hoje, a gente sabe quem te acompanha, né? Antes de ser sua amiga hoje, eu sou uma grande fã sua, te acompanho de perto. A gente sabe hoje que você é apresentadora da Band, uma super palestrante, você é host do podcast, né, do Zencast, do Zen Club. Enfim, você tem várias escritora, best-seller, e tudo mais que você faz. Como que você hoje consegue manter essa vigilância, né, que é tão importante para não burnoutar de novo, para não entrar de novo naquela espiral? Ótima pergunta. Ana, vigilância constante e reconhecimento de quando eu excedi na agenda, excedi no número de atividades, excedi no número de raciocínio. É minha responsabilidade, obrigação, dever, como você quiser chamar, pegar leve no dia seguinte, que é o que eu chamo de equilíbrio dinâmico, né? E aí, aproveitando que a gente está em novembro, Papai Noel, muito esperto, ele não vai ter burnout se ele entender que se o período que ele mais trabalha do ano é novembro, dezembro, percebe? Tem Papai Noel, gente, que tem que estar em 3 shoppings no mesmo dia, né? Então, veja, Papai Noel não vai burnoutar, porque ele já sabe, novembro, dezembro, aquele é o período mais intenso do trabalho dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, Isabela, eu sei quando são os dias mais intensos do meu mês. Uhum. E aí pode ser o show do Coldplay, eu não vou poder aceitar, porque a minha agenda já vai estar cheia. Então, essa sabedoria que eu levo nas empresas é a seguinte: cada um sabe das dores e prazeres da sua profissão. Quando a gente escolhe uma profissão, existe uma complexidade de informações que vão provocar variáveis que vão gerar estresse positivo ou negativo, que é o estresse adaptativo ou o estresse crônico. Sabendo disso, é minha responsabilidade não ficar tuchando coisa na agenda. Isso é com o tempo. Então, você que está nos acompanhando, você não precisa ter um burnout para começar a fazer isso hoje na sua vida. E por N razões, desculpa, eu tinha muito pavor de ver buraco na agenda. Eu tenho 2 horas livres. Nossa, eu não posso ficar sem fazer nada nesse tempo. O que eu vou fazer? E hoje, então, respondendo a sua pergunta, como que eu faço para equilibrar a minha dinâmica de vida, que hoje está muito alinhado ao meu propósito de vida, que eu descobri, inclusive, pós-burnout, tendo essa consciência de consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Uhum. Não acreditando mais naquela ilusão de que se eu não dormir bem essa semana não vai me acontecer nada. Se eu não fizer isso ou se eu fizer aquilo, isso não vai acontecer nada. A gente esquece, para. O mundo não te deve nada, ninguém te deve nada. É você com as suas escolhas e ponto. E a gente faz 35 mil escolhas por dia. Agora, Ana, uma coisa muito séria. E eu tenho aí um exemplo para te dar. Outro dia eu encontrei uma servidora pública que, quando me encontrou, ficou super feliz. Isabela, nossa, que bom te encontrar, porque eu tive burnout e tal. Falei,
há quanto tempo você teve burnout? Ai, faz 6 meses. Aí eu falei, cuidado com o segundo. Ela me olhou, como assim cuidado com o segundo? Eu falei, nunca ouvi falar disso. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Pior que o primeiro é o segundo. Pior que o segundo pode ser o terceiro ou um AVC. Aí eu já não vou entrar na área da doutora, né, que é especialista aqui, ou um infarto. Por que que o segundo tende a acontecer com muita frequência? Porque dependendo da maneira como você maneja o primeiro burnout, você vai se tratar com respeito, dignidade, respeito inclusive pelo ambiente que causou o burnout, né? Por isso que uma das primeiras medidas do tratamento do burnout é o afastamento do ambiente estressor. Perfeito. É como você, jogador de bola, jogador de futebol, se você machucar o joelho, o que você vai ficar longe? Sai de campo. Vai ficar longe do ambiente estressor, o ambiente que te machucou. Não precisa desenhar muito para entender por quê. Claro. Você precisa sair do ambiente de trabalho. Mas, dependendo do manejo da empresa e de como você lida com a situação e do apoio que você vai ter ou não, você vai, na primeira melhora, querer mostrar que, ó, tô bem, hein? Tô conseguindo dirigir. Tô conseguindo. Não, pode vir, imagina, eu tô ótima. Então, esse tempo que geralmente os médicos do trabalho de 15 dias, deixa eu te contar um negócio. Burnout não chega de um dia para o outro. Então ele também não vai embora de um dia para o outro. É igual a obesidade. Eu amo essa sua frase. amo. Do peso ideal à obesidade, existe o sobrepeso. Eu vou falar por mim. Eu estou quase 7 quilos acima do meu peso. Eu tô ultra vigilante. Você acabou de ter aquela delícia da Angelina. Não, mas aí por N razões e um monte de coisa, eu estou 7 quilos acima do meu peso. Ai, que bobagem, Isabela, acho que nossa, tá ótimo. Não, gente, nós estamos falando de saúde, não estou falando de estética, entende? E aí, se você tem informações da sua família, que a gente não herda só a cor dos olhos, né? Você tem questões hereditárias, de novo, o seu nível de consciência pode aumentar. Então eu, Isabela, sabendo que na minha família tem diabetes, como eu vou deixar um sobrepeso dominar a situação? Eu estou abrindo a porta para o diabetes. Perfeito. Vamos trazer isso para o burnout? Vamos lá. Se eu, que sou uma pessoa comprometida, responsável, acredito em meritocracia, vou trabalhar bastante. Vou dizer sim para tudo que me pedem. Caio na armadilha da competência, que é, Ana, parabéns, você fez um excelente trabalho, agora eu vou te dar mais um trabalho. Ai, que delícia. Aí você, que acredita na meritocracia, você fala, bom, 1 hora meu salário aumenta. Não, 1 hora eu sou respeitada. Uma vez eu ouvi uma frase maravilhosa, não vou lembrar de quem, que disse assim, quando você diz sim para tudo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. E isso foi depois do burnout. Então, eu era uma pessoa que eu dizia sim para todo o trabalho. Eu acho que essa frase está no Essencialismo, do Greg McKeown, naquele livro Essencialismo, que é maravilhoso. Você vê que eu nem lembro quem foi, mas não é minha, tá, gente, essa frase. Eu amo essa frase. Porque nós temos uma tendência a dizer sim para tudo, com medo de rejeição, com medo do que vão pensar, com medo de perder uma oportunidade, mas não dá, gente. E aí, Ana, o que eu posso dizer, com todas as letras, depois do primeiro, cuidado com o segundo, porque você vai estar sentindo tanta culpa. É uma mistura de onde eu errei, por que eu deixei chegar nisso, e agora o que eu faço? E aí a empresa te demite, né, como foi meu caso, ou não faz uma reabilitação adequada, você está perdido. Aí o seu corpo, com o fiapo que tem, é como se um tanque de combustível, assim, sabe? Você foi lá, conseguiu parar no posto, abasteceu 5 litros, aí você quer andar 100 quilômetros, aí você, não, vou conseguir agora andar 100 quilômetros com 5 litros. Vai parar de novo. E esse segundo burnout, Ana, é violentíssimo. E sabe o que é o pior? Que de repente você não vai ter quem te ajudar. Ou se você tiver quem te ajudar e chegar no hospital que não tem preparo para pegar uma pessoa em colapso, sabe o que vão falar para você? Como Piripaque. Eu ouvi? Não. Mocinha, vai descansar, né? Tá nervosa. Então, existe um despreparo muito grande ainda de muitos profissionais da área da saúde, muitas empresas, mas depende de nós, em ambientes como o seu, da gente levar a autorresponsabilidade. Então, de novo, alguns modelos em empresas são bem ruins. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Vida é uma só, Ana. Eu concordo com você. Crachá você pode ter vários, emprego você pode ter vários, até carreira você pode mudar.
Mas vida é uma só. Vida é uma só. E você sabe, você está falando de uma coisa super importante. Eu tenho ficado assustada com a quantidade. Como eu acabei me especializando muito nessa questão da saúde mental e do burnout, acabo que eu tenho muitos pacientes hoje em dia que me procuram por isso. E eu tenho ficado assustada com a quantidade de profissionais, inclusive da área, psiquiatras, que não dão diagnóstico de burnout para um paciente que claramente está em burnout e dão diagnóstico de depressão, de ansiedade. E você sabe a diferença legal que isso tem. Quando você tem um afastamento ou um atestado ou um relatório por burnout, que é uma doença ocupacional, que se tem claramente um nexo causal com aquela ocupação, ou uma simples depressão, né? Então, simples não, deixa eu só corrigir, né? A depressão, ela é muito complexa, mas veja, se o psiquiatra está falando que você tem depressão e não é burnout, você está eximindo aquela relação de trabalho, tá? Não estou dizendo que a culpa é da empresa, mas você está tirando, né, da questão ocupacional. Então, eu tenho ficado assustada de ver, né, o despreparo mesmo dos profissionais, psicólogos, psiquiatras, neurologistas que não têm a menor ideia, clínicos gerais, geriatras, profissionais de saúde, cardiologistas. A gente precisa criar ali uma forma, sei lá, eu já até pensei em fazer um curso, sei lá, eu preciso, sabe, eu acho que essas pessoas têm que aprender, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa divulgar mais informações sobre isso, sabe? Informações técnicas, porque isso atrapalha muito a vida das pessoas, né, Isa? E as pessoas ficam lá muito tempo atrás de relatório, atrás de perícia no INSS. Eu sei porque isso acontece, Ana. Eu me lembro quando eu fui entrevistar o Rafael Renzel para o livro. Rafael Renzel é aquele jornalista que sobreviveu ao acidente com o avião da Chapecoense, né? E ele me disse que quando ele estava no INSS para voltar a trabalhar, depois do acidente, ele menciona isso, inclusive está no livro, que ele tinha que provar para aquelas pessoas do INSS que ele queria voltar a trabalhar num ambiente em que sabemos existem pessoas que não querem voltar a trabalhar e fingem doenças. Então, eu também entendo o pé atrás que muitas pessoas têm quando nós falamos de burnout. Porque um osso quebrado, tem gente que frauda. Imagina uma percepção doutor, eu não estou conseguindo entender esse texto. Não é palpável, né? não é palpável. Muito bem, por isso que hoje gente, eu levanto todos os dias da minha cama para pedir um medidor. Qual é o microscópio das bactérias? Até o século XVI, gente, os médicos não reconheciam a existência de bactérias. Sim. Aí inventou o microscópio. Tudo mudou. Ah, não. Tem bactéria. Então, eu luto todos os dias. Eu não gosto da palavra luto, mas eu acordo todos os dias. Torcendo, né? Provocando, não é nem torcendo, não, porque todos nós podemos cobrar das pessoas que podem desenvolver isso um medidor. Do que você está falando, Isabela? O que eu preciso ter de número ou de dados para dar um diagnóstico? Né? No caso do diabetes, por exemplo. Sim, você tem que ter uma glicemia, uma hemoglobina glicada, é isso. Um teste de insulina. Pronto. E do burnout, eu sei que o cortisol ainda não é. É porque tem gente medidor. com cortisol normal que está em burnout, Isa. Sim. Né? Então, ainda nós não temos com letra maiúscula. O marcador biológico, né? Mas será que eu não posso considerar... Ana, há 4 anos tive burnout. Eu já ofereci os meus exames para dezenas de especialistas. Inclusive essa semana, para um que é autor de um livro chamado Burnout, a Doença que Não Existe. Eu falei, doutor, eu faço questão de lhe dar os meus exames de 4 anos. E a sorte é que eu pude fazer num hospital que tinha a comparação, né? Então você consegue ver período e subida e descida de hormônios e tal. Nunca ninguém quis. Ninguém. Aliás, eu estou à disposição se você quiser. E se eu trabalhasse com pesquisa clínica, com certeza. É só analisar. Não, esse hormônio aqui a gente não pode dizer que... Tá, mas será que ele vai te levar a algum outro caminho? É disso que eu estou falando. Claro. Né? A gente sabe que a medicina é a ciência das verdades inconstantes.
Fico imaginando quando o Nicolau, sabe o seu Nicolau Copérnico, foi lá atrás e falou assim, gente, então, a Terra não é o centro do universo, tá? Não, como você pode ousar em dizer isso, né? A Terra é o centro do universo. Não, não é. Hoje nós já sabemos que não é, entende? Então, eu não tô, Ana, aqui para apontar dedo para ninguém, zero julgamento. Mas depois do que eu vivi e de tudo que eu ouço todos os dias nas minhas redes, que é a forma como todo mundo tem para se aproximar de mim, eu vou lhe dizer que nós precisamos de mais diálogo e de mais maturidade, vontade para resolver o problema. Então, falar que o problema existe, todo mundo fala, ok, próximo passo. Como nós vamos resolver o problema? Eu estou à disposição de quem quiser. Tá aqui meus exames, pode ajudar em alguma coisa, pode não ajudar em nada, mas pelo menos vamos olhar. Porque o problema existe. Se o Código Internacional de Doenças incluiu o burnout como um fenômeno ocupacional, não é uma doença, mas é um fenômeno, um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao ambiente de trabalho, significa que uma pessoa que é comprometida, responsável e que ama o que faz, ela não vai adoecer se ela estiver em um ambiente em que os recursos são suficientes às demandas. Igual o exemplo que eu dei do padeiro. Eu vou te dar a quantidade de farinha para você fazer o pão. Eu não vou te cobrar para você fazer mais com menos a qualquer custo. Né? E uma pizza. E se der, faz um bolinho de sobremesa também, entende? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, senão nós culpabilizamos a vítima. O que eu ouvi de julgamento, eu nem falo pra vocês, mas um dos piores era assim, mas você... isso inclusive foi numa rádio que eu dei uma entrevista, e eu me lembro que a pessoa que tinha trabalhado comigo já no início da minha carreira falou, mas você sempre foi Caxias, você sempre chegou na hora, você sempre foi responsável. Ué, mas isso tá errado? Aí eu falei, mas isso é ruim? Desculpa, nós moramos num país com 13 milhões de desempregados. Chega de hipocrisia. Quantas vezes você que está aqui nos ouvindo já não se sentiu ameaçada do tipo, se você não fizer, tem quem faça? Puxa vida! Isso acontece muito.